Vamos dar início, então, a esse webinar, tá? Muito boa tarde, muito bem-vindos a mais esse webinar Thermo Fisher Scientific. Por gentileza, qualquer comentário deixe no chat para gente, tá? Eu sou Juliana e durante essa sessão, que tem como título A Importância da Testagem Genética na População Geral e em Doadores de Gametas, serão discutidos tópicos como a compreensão do que é o teste genético de portadores saudáveis e como ele pode ser um recurso valioso no planejamento familiar, a importância de se realizar testagens genéticas em doadores de gametas e como interpretar os resultados obtidos, e além disso, serão apresentados estudos de casos para ilustrar a aplicação prática da avaliação genética. E a nossa convidada de hoje, que irá compartilhar todo o seu conhecimento abordando estes tópicos, é a doutora Cristina Carvalho, pós-doutora em Ciência da Saúde pela Unifesp, tem 22 anos de experiência e conhecimento em genética humana, com foco em reprodução assistida, é pesquisadora e docente no segmento de saúde da mulher. Atualmente faz parte da ABRAF Brasil, Associação Brasileira de Apoio à Fertilidade, como diretora científica e fundadora da empresa ConectaGene. Doutora Cristina, muito bem-vinda. É uma satisfação poder contar com a sua presença. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempo concedido, e eu espero que este seja de muitos webinars que faremos juntas aqui na Thermo Fisher. Antes de eu passar a palavra para a doutora Cristina, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre a Thermo Fisher, essa empresa comprometida em prover produtos e serviços para laboratórios clínicos, indústria, pesquisa básica, translacional. Então, por favor, deixe-me compartilhar a minha tela com vocês, aonde a gente pode ver alguns dados sobre a Thermo Fisher. Hoje a Thermo Fisher conta com mais de 125 mil colaboradores no mundo todo. Dentre esses colaboradores, 7 mil são cientistas e engenheiros comprometidos com o desenvolvimento de kits e soluções para as mais diversas aplicações genéticas, dentre outras, e foram investidos somente no ano passado, a cada ano, mais de 1,5 bilhões de dólares para este segmento, né? Para este tipo de desenvolvimento. E hoje aqui, queria contar para vocês que eu ocupo a posição de especialista responsável pelo portfólio de soluções em testes genéticos voltados para a saúde reprodutiva, e eu represento aqui para vocês esse portfólio como um ciclo reprodutivo, aonde a gente consegue entender quais são as soluções que oferecemos para laboratórios clínicos, começando pelo planejamento familiar, pelos painéis genéticos, né, de carrier screening e também pela tecnologia de eletroforese capilar, o estudo pontual de cada uma dessas doenças monogênicas, passando para soluções para testes genéticos pré-implantacional com a biópsia embrionária lá no campo da reprodução assistida, soluções para pré e pós-natal na tecnologia de microarray com a linha CytoScan. Tem arrays, inclusive, que sofreram, né, um update no ano de 2024, então são os mais frescos aí do mercado. E também a solução para newborn screening, né? O teste do pezinho, lá a fase 5 do teste do pezinho, que exige a biologia molecular com a triagem de SCID-AMI por PCR em tempo real. Então, além do foco que vamos dar hoje nesse webinar, nós temos várias outras soluções no campo da saúde reprodutiva. E assim,
eu passo a minha palavra, né, e a tela também para a doutora Cristina. Agradeço todos vocês que estão aqui hoje com a gente. Este webinar será gravado e será disponibilizado posteriormente para vocês. E ao final da apresentação de doutora Cristina, vamos ter uma sessão de Q&A, onde a gente vai ter as perguntas respondidas. Então, por gentileza, comentários e perguntas no chat ao longo da apresentação. Obrigada, doutora Cristina. A palavra é sua. Mais uma vez, é um prazer imenso estar contigo aqui. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos que estão aqui junto conosco, né? Agradeço mais uma vez também, em seu nome, Juliana, o convite para esta aula aqui, esse webinar, junto à Thermo Fisher, principalmente para falar de um tema que eu gosto muito, eu acho de extrema importância, cada vez mais a gente conseguir divulgar, né, esses painéis e qual é a importância deles. Então, pessoal, por favor, façam os comentários, as perguntas no chat, para que a gente depois possa ter esse tempo de interação aqui, tá? Vou começar compartilhando já aqui a minha tela com vocês para iniciarmos. Vocês estão enxergando, vendo a minha tela, gente? Sim, Cris, sim. Tá. Agora eu estou passando para... Tá em modo cheio? Perfeito. Ótimo, então tá bom. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância dessa testagem genética, né, em teste de portadores saudáveis para a população geral, os doadores de gametas aí, né, e o quanto a gente tem de informação ainda para aprender com tudo isso. Então, aqui é uma breve agenda do que eu vou comentar, o que é essa testagem, quais são esses conceitos gerais de compatibilidade e indicações para testagem, porque essa é uma das dúvidas que surge muito aqui num aconselhamento genético, eu imagino que seja a dúvida de muitas pessoas. Quais são as opções de painéis que a gente tem para essa testagem? E a discussão dos casos para enriquecer essa nossa conversa e as nossas mensagens finais aí. Bom, então, quando a gente fala em triagem de portadores saudáveis, eu gosto muito de começar falando exatamente assim, pensando num grupo de pessoas aqui, eu estou colocando pessoas aqui aleatórias, né, como todos nós aqui na população em geral. Se eu fizer uma testagem em cada uma dessas pessoas, eu vou encontrar variantes, gente. Não tem jeito. Todos nós na população, no mundo todo, vamos carregar alguma variante, sendo pessoas absolutamente saudáveis, como eu estou mostrando aqui para vocês, são pessoas que não têm nenhuma condição, tá? O problema aqui, realmente, é a gente não enxerga, somos portadores saudáveis. Então, a grande questão está quando eu falo na compatibilidade para uma doença em um casal especificamente. Pensando que eu fiz uma testagem de um painel para um casal e o marido apresentou variante para o gene na doença, que é um gene relacionado com a doença da atrofia muscular espinhal. E a esposa no gene correlacionado para a doença da síndrome de Tay-Sachs. Existe um problema real aqui para dentro, lógico, daquilo que eu testei? Aqui não. Aqui a gente diz que eu não tenho risco de doença para os filhos deste casal. Por quê? Porque naquele painel que eu testei, eu não vou ter uma combinação de doença possível. Então, a gente vai falar que o risco aqui é baixo. Porém, se eu testei o meu casal e ele tem variante para atrofia muscular espinhal e ela também tem variante para esta mesma condição da atrofia, aí sim eu tenho risco envolvido para os filhos, e o risco
é bem conhecido. Aqui nosso, 25%. Eu vou mostrar para vocês aqui adiante mais um pouquinho. Então, painel de portador. O que a gente avalia num painel de genes para doenças, né? Porque a pergunta principal muitas vezes vem: o que é esse painel, né? Como é que a gente escolhe? Como é que é feito isso? Vou começar desde o início aqui para vocês enxergarem. Eu gosto de usar essa forma lúdica para todo mundo estar aqui e acompanhando de forma a não perder passo nenhum. Então vamos lá. Pensando em cromossomos, que é o que a gente enxerga quando faz uma análise básica, né? Nossa, aqui, quando fazemos uma análise de cariótipo, olhamos os bastões dos nossos cromossomos. Os cromossomos que a gente tem em parezinhos, eles vêm todos listradinhos ali, né? Então, esses cromossomos com essas listrinhas, eu comparo eles a estantes de livros. Então, vamos imaginar que o meu cromossomo é a minha estante, né? Lá, e tem as prateleiras, que são as listras. Dentro destas prateleiras, eu tenho diversos livros. Estes livros, sim, são os meus genes. Então, a gente vai selecionar nas prateleiras alguns livros ali, tá? Que tem, né, ali, ou seja, eu vou selecionar genes, esses meus livros, que têm correlação com doenças monogênicas aqui, que são as doenças recessivas ou ligadas a cromossomo X. Porque o painel, né, os genes são para pessoas saudáveis, que não apresentam doença. E aí, o que eu faço com esses meus genes, esses meus livros? Eu vou abrir esses meus genes, esses meus livros, e vou ler trechos já conhecidos que tenham essas mutações, essas alterações já catalogadas como patogênicas, causadoras de doença, ou provavelmente patogênicas, provavelmente causadoras de doença. Então, eu vou ler o livro todo? Para cada gene, eu vou ler ele inteiro, de ponta a ponta? Não. Eu vou ler estas regiões já pré-determinadas. Por isso a gente fala que é um painel. Eu não estou lendo genes inteiros de ponta a ponta, ok? Então, eu estou fazendo uma avaliação, selecionando já algo bem estabelecido, reconhecido. E é importante a gente saber que nós todos aí na população corremos um risco de ter um filho afetado por uma condição genética recessiva. A média populacional é de 3 a 5%, tá? Dentro da população como um todo. 80% das crianças que nascem com uma doença genética recessiva, o casal desconhecia qualquer histórico familiar para a condição em questão, tá? Ou essas condições recessivas. Isso significa que eu não preciso ter necessariamente um histórico pregresso lá atrás na família de surgimento da doença. Por quê? Porque, como eu falei, são situações em que todos nós somos portadores saudáveis, não apresentamos característica nenhuma de doença, não temos um quadro de doença. E, mais importante ainda, é a gente saber que 20% das hospitalizações pediátricas e mortalidade nos países desenvolvidos são devidas a esse tipo de doença, doença genética recessiva. Aqui no Brasil, nós não temos estes dados. Por quê? Porque é tudo subestimado. Porque muitas vezes as crianças, em situações muito deletérias, nascem, morrem e não se sabe, não fechou um quadro, não tem uma hipótese diagnóstica fechada. Então, a gente não tem a notificação aqui efetiva para tudo que nasce e tem questão genética recessiva.
E lógico, quando eu falo de uma triagem de portador saudável, a gente tem que lembrar isso que eu falei lá no meu primeiro slide mostrando aquelas pessoas. Todos nós carregamos variantes genéticas. Se cada um de nós fizer um painel com um número de genes considerado bom, robusto, nós vamos achar aí, na média populacional, de 1 a 3 variantes, aqui no geral da população. Então, não tem para onde a gente fugir. 82% da população vai ter alguma variante genética? Vai. Ser um portador de variante não significa ter a doença, gente, tá? É isso que é muito importante a gente saber. Outro ponto que eu bato com muita força: um doador de gameta que tenha feito o teste genético é muito mais seguro do que aquele doador que não tem avaliação, seja doador de óvulo ou de sêmen, tá? A gente tem que lembrar que saber, conhecer é melhor do que desconhecer, certo? Então, eu digo que neste lado, na genética, aqui, a ignorância, ela não é benéfica, né? Ela pode trazer para a gente um resultado desastroso na vinda de uma criança com uma doença. E é importante que seja feito o teste na pessoa que vai receber esse gameta, tá? Para não ter a combinação com aquele gene. Então, o fundamental aqui é a gente saber que tem a testagem. Ah, o doador aqui tem uma variante. Perfeito. Vamos fazer a testagem para aquela pessoa que vai recepcionar e ver se tem variante ali para aquele gene. Se não tem, segue tranquilamente, né? Sem maiores surpresas nesse sentido, ok? Bom, e aí, para isso, eu gosto de colocar uns conceitos básicos, porque eu sei que muitas vezes a gente fica confuso com esses conceitos de genética. Então, acho importante sempre resgatar eles. O conceito de portadores aí no geral, e eu fiz todo um joguinho genético para vocês enxergarem. Pensando que eu tenho um portador heterozigoto aqui, um indivíduo que é heterozigoto para uma condição, e uma pessoa que é homozigota saudável, tá? Eu estou olhando um casal aqui. Então, este homem é portador, esta mulher não tem variante ali para aquela condição. Qual é o resultado possível para os filhos deles? Eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter 50% de chance desse casal ter filhos que são absolutamente saudáveis, porque vão receber da mãe somente alelo saudável e do pai está recebendo o saudável dele. E vou ter 50% de chance de ter filhos heterozigotos, portadores saudáveis para a condição, assim como o pai, porque ele enviou o alelo com a variante e a mãe o alelo saudável, ok? Situação aqui ótima, porque eu não vou ter risco para a doença real. Outro ponto, outra situação. Um homozigoto recessivo com uma condição genética. Aqui eu tenho uma pessoa que tem a doença. Nós temos pessoas assim que estão casadas com uma pessoa saudável? Temos, gente. Nós temos que lembrar que algumas condições autossômicas recessivas, elas dão condição para a pessoa seguir a sua vida, né? Tem algumas restrições, tem tratamentos, algumas delas têm tratamento, o tratamento é a vida toda, mas elas estão aqui. Eu já atendi algumas pessoas assim. E aqui, pensando no recessivo e o homozigoto saudável, qual é a possibilidade aqui para um casal assim? Aqui, 100% dos filhos deste casal vai ser o quê? Vai ser um heterozigoto, um portador saudável. Por quê? O pai aqui em questão sempre vai enviar o alelo com a variante, mas em compensação, a mãe irá enviar sempre alelo saudável. Nosso ponto principal
para o painel aqui de portadores é este casal em questão. O casal portador saudável heterozigoto. Este aqui é o nosso foco quando a gente fala de um painel aqui de portadores. Então, eu tenho um homem aqui, o marido portador, a esposa portadora, e aqui quais são as opções que eu vou ter? Eu vou ter 25% de chance de ter uma criança com a doença, em que este homem e esta mulher vão enviar exatamente o alelo com a variação, com a mutação. Eu vou ter 50% de chance de ter filhos como exatamente os pais. Por quê? Pode o pai enviar o alelo com a variante, com a mutação, e a mãe o normal. No outro caso, o pai envia o saudável e a mãe o alterado. Então, estas crianças vão ser exatamente iguais aos pais, portadoras saudáveis. E vou ter ainda 25% de chance de ter filhos que recebam os alelos absolutamente saudáveis sem a mutação. O nosso ponto de preocupação está aqui nos 25% de crianças que vão poder herdar a mutação vinda do pai e da mãe. E, lógico, gente, o risco de compatibilidade é muito variável, tá? Temos vários estudos que colocam esses riscos de acordo com que a gente tá, de acordo com a população que a gente está avaliando, tá? Então, por exemplo, casais com histórico de infertilidade têm um risco que a gente considera até aumentado de uma compatibilidade. Fica já em 7%. Quando a gente fala em casos de ovodoação e pensando em população caucasiana, esse risco ele permeia aqui 5%. Casais de origem europeia, da mesma forma 5%. E conforme a gente vai chegando em etnias específicas, vai aumentando o risco. Árabes, né, 5,8%, casais de origem judaica, 6,2%, os consanguíneos, que são aqueles primos, primeiro, segundo, terceiro grau, 15%, porque aqui a gente tem, né, um fator de que eu tenho uma relação de parentesco entre essas pessoas. Então, eu tenho um ancestral comum aqui para eles. Aqui o risco é muito alto, tá? E quando a gente pensa em consanguinidade entre judeus, árabes, e eu coloquei até dos egípcios, esse número fica muito maior. Então, a preocupação para esta população é significativa, não podemos negligenciar isso. E eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia das condições genéticas que a gente costuma ver com maior frequência aqui entre os casais que passam por testagem de painel de portadores e que eu recebo até no aconselhamento genético, tá? Então, a gente tem algumas condições muito frequentes na nossa população brasileira, que é uma população bastante miscigenada, bem misturada. Então, assim, a fibrose cística ela é disparada uma das condições principais que aparecem aqui, tá? Atrofia muscular espinhal, né? A doença renal policística recessiva também. Temos aqui, tá lá embaixo, mas eu tenho uma frequência bastante grande dos pacientes para síndrome do X frágil, beta-talassemia, anemia falciforme aqui, tá? Aparece com uma frequência considerável para nós. Então, não dá para a gente fechar os olhos para esse tipo de situação. E lógico, tem indicação para um painel de portador? Lógico que a gente tem indicações direcionadas, né? Quando a gente está pensando em um casal que está buscando, né, esse olhar, né, antevendo as condições, em planejamento familiar, eu diria que é o primeiro ponto nosso, antes de uma gravidez espontânea. O casal quer fazer um planejamento familiar, um painel de portadores hoje, eu considero bastante ajustado, tá? Porque nós temos
situações de mistura populacional muito grande hoje, né? Então a gente não pode ficar tão às cegas como ficávamos antigamente. Antes de um tratamento de reprodução assistida, eu acho muito aconselhável, porque é o que eu acabei de colocar para vocês, um casal com questões de infertilidade, a gente costuma ter um risco maior de combinação genética para a doença. Antes de um tratamento com óvulo ou sêmen de doador, estou usando um gameta doado, gente. Para mim, eu diria que é uma condição primordial, tá? Eu não consigo imaginar o uso de um gameta vindo de alguém que eu não sei quem é esta pessoa, que eu não tenho noção da origem, da mistura familiar, sem pelo menos ter um olhar mínimo para um painel genético, vendo o que a pessoa carrega ou não ali, né, como portadora saudável. Pessoas que pertencem a alguma etnia, que tenham maior risco para portador, como eu mostrei para vocês aqui, é sempre muito ajustado. E lógico, qualquer pessoa que queira saber que é portadora para uma condição dessa, também pode se valer de um teste como esse, sem sombra de dúvida. E lógico, a gente tem evidências científicas para isso, sobre esse risco reprodutivo? Temos, gente. A gente tem que lembrar que hoje, mais do que nunca, a gente busca o entendimento genético mais aprofundado por conta destas condições que são mais críticas, né? Que causam danos, maiores danos aí para os filhos, para as crianças. Então, eu separei esse artigo, que muito embora ele seja de 2020, é um artigo que continua extremamente atual, do Antônio Capalbo, e ele mostra exatamente essa questão da combinação do risco genético aí para os filhos de um casal. E lógico, painel de portador disponível. Hoje a gente já conta com várias opções de painéis de triagem de portador aí, com número de genes e doença bem variável. Eu não estou aqui para fazer propaganda de empresa nenhuma, então eu vou ser bastante isenta nesse sentido e vou colocar o que a gente tem em média aqui já oferecido. A gente tem desde painéis muito pequenininhos, de 7 genes, passando de 14 a 27, 280 a 330, 450 a 514, 550 genes, e painel amplo, com mais de 2.000 genes. O que a gente tem que lembrar aqui? Um gene pode estar relacionado a mais de uma doença, isso é importante, tá? Então, eu tenho um gene que pode ter relação para condicionar uma doença ou duas doenças, ou até 3, ok? A escolha do painel. Ai, qual painel então eu escolho, Cristina, com tanta opção? A escolha depende do caso que a gente tem apresentado. Não existe uma indicação generalizada, gente. O que a gente tem que lembrar aqui é a visão é genética, né? Preventiva e personalizada, realmente. Porque somos individuais, temos genética individualizada para cada um de nós. Então, não dá para a gente pegar e falar, vou fazer a receita do bolo. Não. Lógico que quando a gente fala num banco de gametas, um banco de gametas tem que ter um painel que seja ajustado para ele, tá? Então, eu costumo dizer que no caso de um banco de gametas, é importante ter um painel que contemple as condições mais frequentes nas populações e os genes ligados ao cromossomo X de forma ampla, principalmente quando eu falo de um banco de óvulos, ok? Então, eu costumo dizer que um painel médio na faixa de 500 genes, que é um painel bastante robusto, é um painel excelente quando a gente pensa em doadores de gametas, ok? Mas um painel de 300, Cristina, tá muito ruim? Não tá ruim. A gente precisa sempre olhar
quais são os genes que estão sendo elencados naquele painel, ok? Então, vamos fazer uma discussãozinha de casos já? Eu procurei não perder tanto tempo na parte de descritivos, até porque eu acho que eu cubro bem ali falando dentro do geral, e quero colocar para vocês um pouquinho dos casos então. Vamos lá, eu recebi esse casal, que ele foi encaminhado para mim assim: olha, nós somos da comunidade judaica, somos judeus askenazi e tudo, mas eu tenho sempre um rol de perguntas para o casal. Então, primeira pergunta é: vocês têm cariótipo realizado? Ah, sim, nós temos, doutora. E aí o resultado do cariótipo? Opa, já me deparei com um problema. A esposa tinha já, inicialmente, uma translocação no cariótipo dela, uma troca de pedaços entre 2 cromossomos. E o casal foi encaminhado para mim em função desta troca do cariótipo, gente. O colega que estava acompanhando o casal não tinha nem levantado a questão deles serem da comunidade judaica, tá? E aí, qual é a minha conduta? De cara, eu já tinha uma conduta bem confortável, vamos assim dizer. A minha conduta confortável era o olhar para aquele cariótipo, lógico. Bom, eu estou vendo que tem uma translocação. Eu calculei o tamanho das trechos de troca, vi que estavam adequados para uma análise que a gente chama de PGTSR, que é uma análise embrionária para rearranjo estrutural, que é o que ela tinha. Tranquilo, eu poderia seguir desta forma. Só que o que eu conversei com o casal, falei: olha, vocês têm origem judaica, normalmente, os judeus de origem askenazi têm uma fonte genética em comum na sua ancestralidade. Eu dei a sugestão: olha, que tal a gente avaliar, fazer um painel de compatibilidade genética para vocês? Eu fico um pouco preocupada pela origem de vocês aqui. O casal achou muito adequado e seguimos com essa testagem. Eu sugeri até a testagem mais ampla para eles, porque eles eram um casal de origem judaica e o risco é maior. Então, fizemos a avaliação e olha, bingo! Achamos variante para o gene hexa, que é o causador aí, o relacionado à doença de Tay-Sachs, extremamente frequente entre os casais de origem judaica. E eu estou chamando atenção aqui para vocês, né, com essa setinha em vermelho, para que vocês vejam que a mutação do marido, reparem aqui na mutação, na proteína aqui embaixo, e o da esposa era a mesma variante. Mesma variante, gente, entre homens e mulheres casais, é um indício de que a gente tem consanguinidade existindo, tá? Então, isso, nessa hora, o casal ficou até bem assustado e falou assim: não, mas doutora, a gente não é parente, a gente não tem parentesco nenhum. Eu falei: não, vocês não têm um parentesco que vocês conheçam, mas vocês têm ancestralidade comum lá atrás, tá? Para vocês verem o quanto esta marca genética, ela é dominante aqui, gente, tá? Eles desconheciam qualquer grau de parentesco entre eles. No entanto, eles tinham o mesmo ponto de mutação. O mesmo ponto de mutação é uma marca genética de uma consanguinidade, de uma ancestralidade em comum. Bem, e aí, como é que nós seguimos? Como é que eu faço? Eu tenho que dar opção para esse casal, né? Então, lógico, agora eu tenho somado lá a questão cromossômica e gênica. Então, primeira opção ali, a fertilização in vitro, que eles já iriam seguir pela questão cromossômica, porque eles tinham um histórico de perda anterior já. E aí, avaliação embrionária, pelo teste gênico, PGTM,
e o PGTSR combinados para os embriões gerados. Ou uso de óvulo doado para que possamos, né? E a sugestão do óvulo e não do espermatozoide foi por quê? Porque eu elimino 2 riscos: o risco da translocação e da condição gênica aqui, tá, gente? Então, quando a gente faz um aconselhamento genético deste lado aqui, eu tenho que dar opção para o casal. Olha, vocês podem seguir por aqui ou por aqui. A decisão final é sempre soberana do casal. Segundo caso. Esse casal veio, gente, de uma forma que dificilmente eu pego aqui, tá? São poucos os casais que eu já tive buscando planejamento familiar, tá? Mas aqui este casal veio exatamente assim para mim. A esposa com 32 anos, sem qualquer histórico ginecológico, alteração prévia, o marido sem questões espermáticas, cariótipo sim, ambos normais. E lógico, eu vou investigar. Tem algum histórico que vocês saibam na família de condição genética, alguma relação de consanguinidade entre vocês? Sem histórico conhecido e sem consanguinidade nenhuma, doutora. Perfeito. Então, qual era a conduta, uma vez que eles estavam buscando planejamento familiar? E, na verdade, eles chegaram para mim na conversa falando que queriam fazer painel, porque eles estavam buscando esse planejamento. Eu investiguei primeiro lado familiar feminino e masculino para ver se tinha mais alguma coisa, mas a sugestão foi o teste realmente de compatibilidade para eles, porque eles queriam seguir assim. Perfeito. O que eu imaginei? Bem, aqui dificilmente a gente vai achar alguma coisa, né? E Deus gosta sempre de dar o contra na gente, tá? Olha o que me apareceu. A esposa, portadora de uma deleção para o gene da distrofia muscular, né? A distrofia muscular de Duchenne e Becker, no gene DMD. E aí, quando eles retornaram para eu conversar com eles a respeito do resultado, eu voltei em todo o histórico que eu tinha feito, e olha que ponto interessante. Eu voltei e falei para ela assim: "Ah, olha, você tinha me dito, né, você tem só uma irmã, né?" "Ah, é isso mesmo, doutora, sou eu e uma irmã. Você não tem irmãos?" "Não, não tenho." Olha como Deus foi maravilhoso com a mãe dela, né, desse lado. Só teve 2 mulheres. Aqui, aí o que eu fiz? E a irmã dela era mais nova, eu falei: "Olha, a sua irmã precisa fazer a testagem, para a gente saber se ela herdou também, né, o gene com alteração ou o gene sem alteração." As mulheres são portadoras saudáveis aqui para a distrofia muscular de Duchenne. Então, olha, que benefício esse casal ganhou, né? Porque afinal de contas, se eles tivessem um menino, o risco aqui é 50% para os meninos, é alto, e é uma condição extremamente grave para os meninos, né? Então, na conversa aqui com o resultado, as opções, obviamente, fertilização in vitro agora não dava mais para tentar gestação por via natural, com esse risco de 50% para os meninos. E avaliação embrionária pelo PGTM, tá? Ou então, eles poderiam optar para o uso de óvulo doado para eliminar a condição gênica. Óbvio que uma mulher jovem com 32 anos tinha uma reserva ovariana muito boa e o casal buscou fazer a tentativa inicial usando os gametas próprios, tá? Terceiro caso. Esse casal, gente, veio encaminhado para mim já por uma questão familiar de condição genética. A esposa, 38 anos, o marido, 46, os dois tinham cariótipo normal e ela veio por quê? Ela sabia já da condição de portadora da hemofilia A, porque o pai dela era hemofílico, tá? Mas não tinha testagem genética feita. E para fazer uma avaliação embrionária, a gente precisa da testagem
feita lá previamente na pessoa que é a portadora, porque eu tenho que saber o endereço certo, né, dentro do gene. A gente tem muitas mutações possíveis dentro de um gene, então a gente precisa saber qual mutação esta paciente tinha. Então eu falei, podemos seguir fazendo a investigação para os genes relacionados à hemofilia A, né? Perfeito. Mas aí, durante a conversa, o marido me informou que ele foi adotado e ele não tinha qualquer informação familiar. E nesta conversa, né, eu acabei falando: olha, você quer ter um pouco mais de informação? É possível fazermos então uma testagem de compatibilidade para vocês, né? A hemofilia A é bem coberta no teste no painel, então vamos conseguir detectar e assim a gente já ganha, né, na informação do teu lado também. O casal achou interessante e seguimos com essa testagem. E, mais uma vez, Deus gosta de mostrar para gente que a prevenção é importante. Olha só, gente, a hemofilia A já era o que eu esperava, né? Tá aqui, bonitinha aqui embaixo. E olha aqui em cima, os dois tinham variantes, né, para a condição da síndrome de Alport, tipo 2. Não é o mesmo ponto de mutação, reparem, eu coloquei em rosinha, justamente para mostrar para vocês que aqui a gente não tem marca de consanguinidade, de ancestral comum. Mas duas pessoas não aparentadas na população nossa aqui em geral, com variante para uma doença rara aqui, tá? Então, gente, mais uma vez, né? Olha a importância que a testagem fez para esse casal. Eles já iriam ter que seguir para uma fertilização in vitro para olhar a hemofilia. Vocês imaginem eles passarem pelo processo todo de estimulação ovariana, coleta dos gametas, gerarem os embriões, a fertilização, mandar o material desses embriões para analisar a hemofilia, transferir e nascer uma criança com uma outra doença recessiva, né, que não tinha sido sequer mencionada ou questionada. Mais uma vez, opção número 1 para o casal, o PGTM para as duas condições gênicas. E aqui vale lembrar o que eu coloquei aqui atrás para vocês no slide quando eu comecei o caso. Uma mulher de 38 anos, tá, gente? Duas doenças gênicas, eu vou passar um filtro para um filtro gênico, um filtro para uma doença genética, outro filtro de análise para uma segunda doença genética e junto vai a análise cromossômica também, né? Ela tem 38 anos de idade. São 3 filtros de análise genética para cada embrião, ok? Desafiador. Então, eu coloquei para eles que, deste lado, eles também poderiam ter como opção o uso do óvulo doado, porque assim a gente eliminaria a condição ligada ao X e também a combinação autossômica recessiva lá. Mas, obviamente, o casal quis fazer, tentar com um material próprio. Quarto caso, nosso último caso de discussão aqui. A esposa, 44 anos, o marido, 43. O casal foi encaminhado basicamente por um histórico de perdas precoces em gestação natural anterior. Ela fez um congelamento de óvulo aos 37 anos. E eles realizaram uma fertilização in vitro com transferência sem análise genética, inicialmente, tá? Para aneuploidias. E foi, ela fez a transferência e teve a perda, e fez a análise do material da perda, tá? Nesse material foi identificada uma trissomia 22. Ela tinha 37 anos já, então é possível. A trissomia 22 é muito comum, muito frequente, gente. O cromossomo 22 é o nosso menor cromossomo do conjunto como um todo dos autossomos. Então, ele costuma errar com facilidade ali no processo de divisão meiótica, né, a sua separação.
tá? Mas aí, o casal tinha também cariótipo normal, sem histórico familiar de ambos os lados, né? Só que o casal estava bastante cansado das tentativas, das dificuldades, né? E aí, eu expliquei para eles: olha, gente, perdas precoces, elas cursam normalmente com alteração cromossômica. Não tem uma relação real com uma alteração gênica. Por quê? As alterações para doenças gênicas, normalmente, a criança nasce com a condição. A não ser que a gente esteja lidando com condições que sejam, né, um caso de uma doença extremamente grave de índice de mortalidade alta, ainda intraútero. E são muito poucas essas condições, né? Mas aí o casal, ainda assim, né, nesta conversa toda, o casal considerou interessante fazer essa análise da parte gênica, porque eles já estavam nesta caminhada há algum tempo. Perfeito. Então vamos fazer a análise. E fizemos a análise. Mais uma vez, gente, Deus mostra o tamanho da dificuldade que é a gente olhar para um casal e não enxergar nunca a genética dele. Eu quase eu fiquei assustada, imagina o casal com esse resultado. E vamos lá. Fibrose cística, muito comum para a gente, né? E todo mundo fica assim para mim: ai, mas fibrose cística, o homem vai ter a genesia, né? A ausência do ducto deferente, não vai conseguir ter os filhos, o que eu falo. A ausência dos deferentes é vista para maridos, para os homens portadores da fibrose cística, em média, em 70% dos casos, gente. Olha aqui o meus 30% em que este homem engravidou esta mulher naturalmente, tá? Então, não tem como a gente dizer que tem receita de bolo para nada. Eu falo isso e eu vou repetir infinitas vezes. E ela também portadora de variante para os genes do CFTR para fibrose cística. E aí, eu quero chamar a atenção para a condição que está aqui abaixo, gente, para o albinismo óculo-cutâneo tipo 1A. A seta é vermelha, olhem lá, mesmo ponto de mutação para o casal. Foi aqui o que me saltou realmente, porque o casal falou para mim: não temos relação de parentesco alguma, doutora. A gente desconhece, a gente nunca tinha se conhecido, família, nada. Pois é, mas ó, tá aqui. A genética me mostra que tem algo em comum com vocês vindo de lá de trás, não sei nem de onde neste momento, tá? Mais uma vez, nesta conversa com o casal, a maior questão e dificuldade aqui, a gente tem que lembrar, está na idade da esposa, 44 anos. É um PGTM para 2 doenças gênicas. Uma mulher com 44 anos, ela tinha óvulos ainda, né, armazenados, mas em pequena quantidade já. E o filtro para a condição cromossômica junto. Então, bastante desafiador, eu coloquei o que poderia ser, o que eles precisariam, né, encarar neste ponto, né, e dei também a sugestão para eles, óbvio, do uso de óvulo doado aqui, para eliminar as 2 condições. E aí vocês podem falar: "Mas por que você ofereceu para esse casal o óvulo e não o espermatozoide?" Coloquei, lógico, poderia ser óvulo ou espermatozoide. Eu coloco aqui para vocês, mas o enfático foi no óvulo, por quê? Para que o marido pudesse participar também um pouco, porque a mulher vai gestar. Então, ela tem a participação dela, mesmo recepcionando o óvulo, e o marido, se eu não dou a opção do uso do sêmen dele, a gente perde esta participação do lado masculino, gente. Mas também é possível nesse caso aqui, porque eu não tenho doença ligada a X, ok? E bem, deixa eu fechar aqui com algumas mensagens. O que eu acho importante?
a gente lembrar que todos nós carregamos variantes. Se nós fizermos, se todo mundo na população fizer uma testagem, a gente vai ver que a gente carrega. Isso não faz com que a gente seja uma pessoa com uma doença. Não somos doentes por sermos portadores saudáveis, gente, tá? E lógico, a gente tem que lembrar o seguinte: se eu fizer um painel de 24 genes, aí eu posso não identificar nada. Mas se eu fizer um painel de 500 genes, aí eu vou estar pegando pelo menos uma variante aqui. Tudo vai depender, gente, do tamanho do nosso olhar, o quanto eu amplio a minha lupa aqui, tá? É importante que os bancos de gametas informem os seus pacientes que vão utilizar sêmen ou óvulo das opções de testagem e suporte de aconselhamento genético, gente. Não precisa ter medo, né? Os geneticistas estão aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer esse trabalho em conjunto. Nós vivemos num mundo multidisciplinar hoje. Não podemos pensar que uma pessoa tem que dar conta de tudo. Não, muito pelo contrário, tá? E tem que lembrar, utilizar um gameta previamente testado em um bom painel é muito melhor do que não ter testagem alguma. E lógico, para finalizar, o aconselhamento genético tem o papel real de auxiliar na compreensão dos resultados obtidos na testagem de portador e como seguir com uma investigação futura, se necessário, tá? E, para finalizar, a gente não pode esquecer, jamais, que quando a gente olha as carinhas de todo mundo aqui, a gente infelizmente não está enxergando nem DNA e nem cromossomo, gente. Muito obrigada. Espero que eu não tenha fugido do tempo aqui. Doutora Cristina, muito obrigada. Parabéns por essa aula que foi tão ilustrativa, de fato, esclareceu para mim vários conceitos, espero que para todos que aqui estão também. Quero dizer também que essa forma de mostrar para a gente um pouquinho sobre a aplicação, né, no campo, porque a gente fica. Imagina, eu aqui, né, sou responsável pelo setor de testes genéticos, mas olhar como esses testes genéticos contribuem na rotina clínica diária, né, aquilo que você vive diariamente, é sem dúvida nenhuma muito enriquecedor, né? E eu tenho aqui algumas questões que chegaram por vários canais aqui, então, como a gente tem alguns minutinhos, eu queria começar com uma bastante importante, porque vem de frente com esses últimos casos que você explicou e mostrou para a gente. A nossa audiência perguntou: as doenças identificadas em um teste cariótipo são as mesmas identificadas no teste Carrier Screening? E Carrier Screening, gente, então é a triagem de portador, tá? Então, e aí, doutora? Vamos lá. Totalmente diferente, né? Estamos lidando com análises com olhares completamente distintos. Cromossomo é macroscópico. Eu estou olhando estrutura, eu estou olhando se eu tenho um cromossomo, os pares estão inteiros lá, se eu tenho troca de trechos grandes entre um cromossomo e outro, se eu tenho inversão de trechos, né? Então, a avaliação cromossômica, a gente fala que ela é macroscópica. Ela vai olhar estrutura, número, análise de portadores, a triagem de portadores, o carrier screening, ele vai olhar lá dentro, como eu mostrei, né? Na minha estante, eu vou pegar o livro lá dentro, que num teste de cariótipo, jamais eu tenho acesso, tá? Não tem como. E eu já tive pessoas aqui que vieram para mim questionando exatamente isso que foi colocado aqui, Juliana, perguntando assim: ah, mas eu não consigo ver uma síndrome do X frágil no cariótipo? Eu falo, jamais. A síndrome do Ótimo. X frágil é um genezinho lá no pezinho do cromossomo X.
né? E eu brinco, eu falo que é no pé, né? Porque a gente fala, quem lida muito com a genética, a gente coloca o cromossomo com cabeça e pé. Então, é Perfeito. por aí, né? Então a gente não tem como enxergar. O próprio a doença, a doença que eu coloquei agora aqui, esse último com o CFTR, né? Esse gene está no cromossomo 7, lá, dentro do 7. Eu faço um cariótipo, eu olho o cromossomo 7, a estrutura dele. Lindo, tá lá, inteirinho, bonitinho. Eu enxergo o gene? O cariótipo, esse casal tinha cariótipo normal, lembra? Cariótipo É. normal, veio CFTR, fibrose cística, na análise do painel. Eu olho o gene, eu abro, eu amplio o meu olhar ali, né? Ah, perfeito. Eu acho que isso também, sua resposta deixa claro para a gente também que cada teste tem a sua finalidade e atende uma expectativa, e todos os testes, né, que são requisitados pelo geneticista ou pelo médico, eles se complementam. Então, eu acho que isso fica claro, né, a importância de cada um desses testes. Para atender a expectativa, para atender o caso, para atender aquilo que o casal chega para vocês na rotina do dia a dia. Tem mais uma aqui que eu achei bastante interessante e eu queria agradecer o pessoal que enviou as perguntas, tá? Sempre traz discussões que acabam ficando ricas e a gente passaria a noite toda aqui, mas vamos lá. É, se existe riscos associados ao teste de carrier screening e como que esse teste é realizado? Tá. Não existe risco nenhum para quem vai fazer a testagem, tá? Então, é uma coleta de sangue, sem preparo nenhum, tá? Sangue venoso, sem qualquer preparo. Hoje a gente tem até alguns painéis que já tem a opção para uso de coleta por suave bucal também, tá? Então a gente tem as opções possíveis hoje aqui também, né? Mas não tem risco nenhum para quem está fazendo, não tem problema. E qual era o complemento da pergunta mesmo, Juliana? O teste é realizado, então você já complementou, que seria ou suave ou sangue, né? Isso, ou suave ou sangue. Isso. E não tem risco associado ao teste. Então, Não, é como a risco gente nenhum. fazer um exame de laboratório. Fechou. Comum, E, frequente. e a mesma pessoa ainda perguntou, aí eu acho que a gente já até respondeu, que tipo de doenças podem ser identificadas no teste? Então, acho que a gente acabou respondendo quando a gente falou da diferença, né, de Sim, cariótipo para essa sim, sim. testagem. Então, estamos É, falando de doença monogênica. isso, exatamente. Mas Tá. quando a gente fala até em tipos de doenças, tem muitas pessoas que perguntam, mas que doenças são vistas no painel? Cada Uhum. painel tem uma lista de, né, de Perfeito. genes, de condições agregadas. Então, o que é importante a gente saber? Quando a gente vai fazer uma testagem, a gente tem que olhar a lista que está lá, né? O Uhum. paciente não vai saber o que é relevante, o que não é. Isso cabe a nós profissionais aqui. Então, eu olho a lista que tem do painel, que está disponibilizada para ver. Olha, cabe, vai contemplar bem aqui, é um painel bastante robusto, então, tranquilo, podemos seguir. Então, e tudo vai da necessidade, que é o que eu falei na aula. A gente tem tipos e tipos de painéis, e cada caso a gente vai avaliar, né, como seguir. Ah, perfeito. Bom, tá ótimo. Tem mais duas questões aqui, mas a gente vai mandar inbox. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, ao vivo. Essa aula foi gravada e o link será enviado para todos vocês e vocês podem ficar à vontade para compartilhar. Mais uma vez, eu queria agradecer a doutora Cristina. É um prazer imenso todas as vezes que a gente pode estar junto, né, tanto aqui hoje nesse webinar, mas também fora daqui nas conversas ricas que temos, com troca de experiência. Para mim é sempre um enorme prazer. Então, muito obrigada. Espero estar anunciando, então, em breve, o segundo webinar com a segunda aula, porque tem muito assunto a ser abordado, muita técnica a ser abordada, e eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir aqui. Então, pessoal, muito obrigada, uma excelente noite e até logo mais.
Obrigada, Juliana, mais uma vez pelo convite, tá? E pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Gente, muito obrigada pelo tempo aqui de vocês conosco, tá?